E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Trash de Cômico, seja muito bem-vindo. Se possível, deixa um like aí pra fortalecer. E sim, eu sei que eu estou extremamente atrasado pra comentar esse assunto. Então eu já gostaria de começar esse vídeo falando que eu estou bem puto com o Monark. Perdão aí pelo palavrão, mas o assunto hoje é pesado, né? Então não é como se esse fosse ser um vídeo family friendly de qualquer forma, né? Bom, uma vez que eu já perdi todo o hype pra comentar o assunto, eu sei que você só está aqui porque você realmente quer saber a minha opinião sobre essa parada. Então, já que eu tô falando especificamente com o meu público mesmo, eu vou começar explicando por que eu demorei tanto pra falar. Explicando mais ou menos. Na verdade, é só porque esse ano tá bem estranho pra mim, tô passando por umas coisas complicadas aí. Tá sendo meio difícil reunir motivação pra gravar, pra streamar. E aí, justo quando eu decido dar um tempo pra mim mesmo, assim, dar um tempo pra minha cabeça, eu penso, não, os próximos dias vou ficar mais de boa, eu tenho uma série de vídeos aí dos militantes militando errado, vou lançar esses vídeos mesmo, um conteúdo um pouco mais leve. Tava pra lançar um jogo que eu tava super hypado pra jogar, que era Lost Ark, e aí eu realmente decidi voltar aos meus tempos de moleque nerd que jogava RPG o dia inteiro, e foi isso, mano, simplesmente eu tirei os últimos dias aí pra descansar, pra viver esse jogo, que inclusive é muito bom. Pros nerds que acompanham aí o canal e curtem MMORPG, mano, fica a recomendação, Lost Ark, joga, com certeza você vai curtir. Se você gostava de Tibia, Ragnarok, Diablo, Mu Online, sei lá, esse jogo, mano, é muito bom. E inclusive, se você já tá jogando, entra pra minha guilda lá, é Xpectre, com X no começo, é Xpectre. Do jeito que tá escrito aí na tela, aplica lá, porque a gente tá precisando de mais gente e faça as doações, porque senão é sacanagem, né? Você tem que ajudar, doa todo dia, se possível. Mas enfim, então eu acabei me afastando das redes sociais, acabei ficando lá no meu RPGzinho, e aí o Monark, do nada, decide criar, né, a maior treta do ano. O Flow já foi pauta de outras polêmicas, já foi alvo de cancelamento outras vezes, só que esse foi de longe o maior, saiu no Jornal Nacional, sei lá. Tava todo mundo falando sobre isso e eu só tipo, mano, meu Deus do céu, não tô afim de falar disso agora, velho. E foi muito bizarro porque alguns amigos meus que nem acompanham tanto assim essas tretas de internet vieram falar comigo sobre essa parada, e foi nessa hora que eu percebi, tipo, meu Deus, né, realmente estourou todas as bolhas possíveis, tá todo mundo falando sobre esse negócio. E eu, que tenho um canal pra falar dessas coisas, não estava falando, porque realmente não era a hora. Então não podia ter escolhido um momento pior o Monark, sacanagem isso aí. Obviamente muita gente pediu a minha opinião, eu não tava nem dando muita atenção pro Twitter nesses últimos dias, mas as informações chegavam de todos os lados, então eu até fiz alguns comentários no Twitter. Foi a única rede social que eu usei pra falar sobre isso. E eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal nem tem conta no Twitter. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu falei num primeiro momento. Ó, esse foi o primeiro tweet que eu fiz sobre esse tema. Quando eu ainda nem sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu nem tinha assistido o corte do Monark, eu só sabia mais ou menos o que tinha rolado. E aí eu opinei de forma mais genérica sobre essa questão aí que o pessoal tinha levantado, né? Eu falei: não deveria existir um partido nazista no Brasil simplesmente porque ninguém em sã consciência deveria querer montar esse partido. Mas, se um partido comunista não é ilegal ou inconstitucional, um partido nazista também não deveria ser. É interessante, como vocês podem ver, o Easy Nobre respondeu esse tweet e ele falou: lá vai tu nas ideias erradas de novo, bicho. E por que ele falou esse de novo com ênfase? Porque eu meio que já conversei com o Easy sobre essa parada. Não exatamente sobre isso, mas a gente conversou sobre os apitos de cachorro lá, porque volta e meia alguém é taxado de nazi, né, porque simplesmente fez alguma coisa, sei lá, fez um gesto que todo mundo começou a falar, ó, esse gesto aí é um apito de cachorro, que significa que na verdade a pessoa tá defendendo o Partido Nacional Socialista da Alemanha. E eu sei que o Easy leva bem a sério essa parada, porque nessa conversa ele me mandou alguns vídeos, inclusive uns vídeos de gringos falando sobre isso, sobre esses apitos de cachorro, basicamente demonstrando que não era mera coincidência, falando sobre as estratégias utilizadas por trás disso. Só que tem uma coisa que eu ainda não consegui entender e que inclusive eu fui perguntar diretamente pro Easy por causa dessa polêmica. Já que ele é um cara que eu acho super de boa de conversar, um cara que fura totalmente a minha bolha, né? E também é um cara que eu sabia que tinha interesse sobre esse tema, que no mínimo já tinha acompanhado vários debates sobre isso lá fora. Mas eu já falo qual é a minha dúvida, vamos dar uma olhada no que eu respondi pra ele aqui publicamente primeiro, né? Eu falei: apenas acho incoerente criminalizar uma ideologia genocida e liberar outra. Mas na prática não muda muita coisa, pois o Brasil jamais aceitaria um partido nazista, mesmo que isso fosse legal. Graças a Deus. Eu continuo achando neonazismo um grande espantalho. Já vou explicar melhor isso, mas vamos dar uma olhada na continuação aqui, ó. Eu também não me importo com o Partido Comunista do Brasil, porque, em geral, não é um partido tão popular, e é bom que ele exista, pois torna ainda mais ridículo
quem tenta argumentar que comunismo é um espantalho tão grande usado pela direita quanto o nazifascismo que é usado pela esquerda. Caso não tenha ficado muito claro, porque Twitter, né, a gente tem que sintetizar demais as ideias, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: nós temos no Brasil literalmente o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E várias vezes eu já vi militantes de esquerda debochando da cara de qualquer pessoa de direita que ouse falar em comunismo. Ah, nossa, vocês ficam falando dessa ameaça comunista, isso nunca aconteceu. A gente literalmente tem um Partido Comunista do Brasil, mas não existe ameaça comunista nenhuma. A gente tem grandes influenciadores, grandes intelectuais declaradamente stalinistas, não só comunistas. Tem cara que é stalinista, ele bate no peito pra falar, Stalin estava certo, relativiza tudo de errado que a União Soviética tenha feito. Tem gente no Brasil, tem jornalista, tem intelectual que apoia Mao, que passa pano pras atrocidades da China, mano. Não é simplesmente apito de cachorro. Não é um negócio que a gente tem que procurar, que a gente tem que, olha lá o sinal, aquilo ali é uma referência à foice e ao martelo. Não, eles usam a foice e o martelo. Eles usam os símbolos comunistas descaradamente. Seria como uma dessas pessoas apontadas, aquele cara tá fazendo um apito de cachorro, como se ele tivesse literalmente com a suástica mesmo assim estampada para todo mundo ver. Os comunistas fazem isso. Muitos nem tentam disfarçar, eles não tentam fingir que não são, que não apoiam essa ideologia. E inclusive, eu até já trouxe isso aqui pro canal, né? Mas muitas vezes, quando a própria esquerda levanta essa questão de que o fantasma do comunismo é só um espantalho usado pela direita, mesmo quando eles abrem essa discussão, dentro da própria bolha, aparecem as pessoas falando, não, eu realmente sou comunista, mas o que a gente tem que mostrar é que eles estão deturpando o comunismo, que na verdade não é assim, que eles estão tentando manchar a imagem do movimento. E por mais que eu saiba que mesmo assim ainda vão ter esses canalhas desonestos que vão falar não, mas essa parada de comunismo é tudo teoria da conspiração da direita, mesmo tendo o Partido Comunista do Brasil, fica bem fácil demonstrar como é ridículo, né, esse argumento. Fica fácil mostrar para as outras pessoas que estão observando o debate como é um negócio completamente sem fundamento. Como é que eles podem estar falando que é um espantalho, sendo que a gente tem um partido comunista oficial? Ah não, mas nem é comunista de verdade, é só a legenda. Cara, o comunismo, em sua forma plena, é pura utopia. Mas a gente vê essas pessoas relativizando sim todas as merdas feitas em nome do comunismo ao longo da história, passando pano pra tudo, inclusive Manuela Dávila, que é uma das principais representantes do Partido Comunista do Brasil. E se o comunismo fosse proibido, se ele fosse criminalizado, se fosse inconstitucional, a gente acabaria então com a ameaça comunista, a gente acabaria com esses comunistas, com todas as pessoas que defendem essas coisas, não teria mais esse tipo de pessoa no Brasil? Teria! Seriam as mesmas pessoas. O que aconteceria seria simplesmente que eles iriam mudar de nome, que já é uma estratégia amplamente utilizada pelos comunistas. Eles sempre pegam as mesmas ideias, colocam um nome novo e começam a defender elas. E aí utilizam de todas as subjetividades possíveis para falar, não, mas isso aqui é diferente, isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver. O PSOL e o PT defendem várias ideias claramente comunistas. Na economia, principalmente. Enfim, cara, até mesmo ideias fascistas esses partidos defendem. Ideias inspiradas no regime ditatorial do Mussolini. Só que é com um nome diferente, repaginado, aí tudo bem. E eu vou além. Na verdade, é mais ou menos o que eu falei na conclusão desse tweet. Na minha visão, quem mais emula o comportamento nazista atualmente são os identitários que usam raça e sexo como argumento para discriminar e segregar as pessoas de forma organizada e sistêmica, ao contrário do que eles dizem, e são eles que acusam qualquer um de nazista. Pois é, na minha opinião, a gente já tem grupos muito fortes na nossa sociedade, defendendo abertamente a segregação racial, por vezes defendendo inclusive que uma raça é superior à outra. Esse tipo de discurso acontece com muito mais força lá nos Estados Unidos, mas também está sendo importado para cá. Então são grupos que estão replicando a principal, a mais nefasta das ideias do nazismo, justamente aquela ideia que todo mundo odeia, repudia e desaprova, que é essa ideia, né, de que existe uma raça superior que deve se impor sobre as outras. Mas contanto que a raça superior não seja a ariana, tá tudo bem? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o discurso nazista, né, no começo, para conseguir doutrinar toda a população, eles também se colocavam como as vítimas da parada. Eles também diziam que os judeus estavam em posições superiores, que eles controlavam lá os bancos, a economia, que eles estavam tentando assumir o poder, que eles eram uma ameaça, que eles eram perigosos. Então, o cara lá do bigodinho se colocava nessa posição de vítima do sistema. Ele defendia que o grupo dele era perseguido, precisava se impor,
que eles tinham que cobrar, né, essa dívida histórica depois da Primeira Guerra lá, com todas as sanções que atrapalhavam a Alemanha. Enfim, vocês conhecem a história e podem discordar, mas eu vejo alguns paralelos sim entre a militância identitária de hoje e os ideais do Partido Nacional Socialista Alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu ainda tô na parte utilitária da discussão. Eu não me aprofundei nas questões morais. Eu tô explicando por que eu acho que criminalizar o comunismo não seria eficiente. Inclusive, eu ainda tenho certeza que eles utilizariam isso como uma forma de se vitimizar mais, falar, nossa, porque olha só, nós somos perseguidos, não aceitam a nossa ideologia. Porque, infelizmente, o maior problema que a gente tem no Brasil não é o fato de que o comunismo não é criminalizado, é o fato de que culturalmente, a gente ainda não reprova o comunismo da maneira que deveria. Da maneira que a gente reprova o nazismo, por exemplo. E aí a gente entra no outro ponto. Ainda numa discussão utilitária, proibir, criminalizar, tornar inconstitucional o nazismo, na prática, ao meu ver, não muda nada. Por quê? Não muda nada? É bem simples, né? Basta ver o que aconteceu com o monarca. Porque como toda a sociedade reprova de forma muito contundente e com razão, né? Sempre bom deixar isso claro, né? A sociedade está certa em reprovar o nazismo. Como isso já acontece, qualquer manifestação que possa ser interpretada como apologia a essa ideologia vai ser totalmente rechaçada. É óbvio que vai. Então, vamos supor que não fosse crime. Se alguém tentasse montar esse partido, o que ia acontecer? A pessoa seria cancelada, com toda certeza. Se simplesmente levantar a questão da possibilidade de fazer isso já faz com que uma pessoa seja cancelada como o Monark fez, imagina tentar na prática criar um partido. Não vai acontecer. E a gente já tem um sistema que meio que blinda a nossa política da criação de partidos impopulares ou que não representem realmente a nossa população, porque para criar esse partido você vai ter que colher um número expressivo aí de assinaturas. E alguém aí que está assistindo esse vídeo realmente acha que existe alguma possibilidade de um partido defendendo essas ideias colher um número significativo de assinaturas? Cara, não tem como. Eu sei, tem gente que fala, mas olha só, o nosso país é burro e as pessoas já elegeram políticos tão ruins. Teve pessoas que chegaram pra mim tentando falar isso, sério. Eu não acreditei, não acreditei que realmente tem gente que acredita. Um cara falou que o Brasil é muito ignorante, que a nossa educação é horrível. Cara, a nossa educação é horrível, você tem razão. Mas mesmo alguém que nunca pisou numa escola sabe que nazismo é horrível. É a ideologia mais impopular, mais odiada da história da humanidade. Eu tenho certeza que pelo menos 99,99999% dos brasileiros odeia, repudia com todas as suas forças tudo que foi feito na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, sinceramente, essa discussão de se deveria ser crime ou não, ela é um tanto quanto irrelevante, porque na prática não ia mudar nada. Se fosse crime, se não fosse crime, não ia ter um partido, não ia ter como. Se alguém tentasse criar, ia ser totalmente cancelado. A pessoa correria sério risco de vida, e isso não é mera especulação. Mais uma vez, uma pessoa para tentar falar, olha só, se a gente não criminalizar, sim, corre risco de aparecer um partido e pessoas defendendo essas ideias. E aí, para provar isso, ele me mandou o link de uma matéria mostrando que tinha uma pessoa que apareceu em algum lugar defendendo e que foi expulsa. Tipo, todo mundo removeu ela do local no momento que soube que ela estava defendendo aquilo. E de alguma forma, na cabeça deles, isso era uma prova de que sim, existiam pessoas que defendiam isso, então era um risco. Sendo que a única coisa que a pessoa estava provando era que em qualquer lugar, a qualquer momento, se alguém aparecer defendendo uma ideia como essa, vai ser expulsa, vai ser removida. A própria sociedade já vai tratar de impedir que essa pessoa possa chegar a ocupar uma posição de poder, né? Muito menos do que isso, possa chegar a ocupar qualquer espaço que seja. O Glenn Greenwald, que é de esquerda, mas é americano, então ele está acostumado bastante com esse discurso sobre liberdade de expressão, ele se posicionou a favor do monarca e ele chegou a argumentar que lá nos Estados Unidos já é do jeito que o monarca disse que deveria ser. E eles até têm esse partido, porque lá também não tem toda essa burocracia para criar um partido, é meio fácil de criar um partido lá, só que na prática só existem 2 partidos. Tem vários outros partidos que são completamente irrelevantes, insignificantes. É mais uma forma de expressar suas opiniões, mas no fim das contas é só republicanos e democratas. Quem de fato participa do jogo político são esses 2. E aí o Glenn falou que esse
Partido Nacional Socialista Alemão, ele é minúsculo e motivo de piada, é motivo de chacota para toda a sociedade. Tem como ser diferente? Vocês acham que a democracia americana está em risco porque a liberdade de expressão lá é ampla demais? Porque eles defendem que pessoas possam manifestar suas ideias, inclusive se elas forem extremamente tóxicas, nojentas como essa? Parece que isso está colocando a democracia americana em risco. Eu até acho que você pode dizer que a democracia americana está correndo risco, mas definitivamente não por esse motivo. O Biden está muito frágil no posto dele, tem muitas discussões sobre a legitimidade dele no cargo. Tem mais da metade dos americanos não acredita que ele foi posto lá de forma legítima. Agora, em nenhum momento a ampla defesa da liberdade de expressão está sendo colocada como a grande vilã, a grande culpada disso. O que aconteceu com o Monark é uma prova de que a nossa sociedade não tolera qualquer tipo de defesa ao nazismo. E aí eu coloquei entre aspas, porque essa foi uma grande manipulação do que foi dito, né? Em momento algum, o Monark estava defendendo a ideologia, assim como o Kim também não estava, assim como o Adrilles também não estava, o Moro também não, né? No caso vocês não tenham visto. Depois o Adrilles acabou sendo demitido da Jovem Pan, porque ele deu um tchau e aí apareceu um compilado mostrando que em vários outros programas ele tinha dado um tchau do mesmo jeito, só que interpretaram como se fosse uma brincadeira, fazendo apologia ao gesto que se fazia com as mãos, né? Ao longo do mandato lá do alemão do bigodinho. Tem que ficar achando um monte de formas diferentes de falar para não repetir muitas vezes a palavra, né? Porque vai saber como é que isso vai ser pego aqui no YouTube. Aí começou a circular na internet um vídeo do Moro fazendo a mesma coisa, o mesmo gesto, praticamente igual que o Adrilles fez. E aí, né, começaram a trocar chumbo dos dois lados, porque o Adrilles seria o representante ali dos bolsonaristas, aí o Moro representante da terceira via. Aí, enfim, vocês imaginam como é que foi essa discussão no Twitter, né? E tudo isso é ridículo, cara, porque nenhum deles estava defendendo a ideologia. Eu acho um completo absurdo você sequer falar que eles fizeram apologia a isso, porque não foi. Inclusive, a discussão no podcast era sobre a forma mais eficiente de combater essa ideologia alemã. E aí o Kim e o Monark, em contraponto à Tabata, falaram que era melhor que as pessoas pudessem expor essas ideias para que a sociedade pudesse rechaçá-la. E volto a dizer, a reação da nossa sociedade a esse tópico levantado no debate já mostra que eles estavam certos, pelo menos, né, sobre essa questão de que se a sociedade visse alguém defendendo essa ideia, iria na mesma hora se colocar contra e rechaçar. Não foi necessário que o governo fizesse nada. Se fosse crime ou se não fosse, o resultado teria sido o mesmo. Isso porque eles nem estavam debatendo a legitimidade da ideologia. Eles estavam debatendo só a questão da liberdade de expressão. Mas é óbvio que é um assunto muito complicado, justamente porque, cara, qualquer comentário que se você tropeçar um pouquinho nas palavras, se você permitir que alguém tire alguma coisa de contexto, justamente por você estar falando sobre a ideologia mais impopular da história da humanidade, que é vista por praticamente todo o planeta como o maior crime da história, tipo, o maior vilão da história real. Se você perguntar qual é o maior vilão real, assim, tipo, não um personagem, né? Não o Coringa do Batman, uma pessoa que realmente existiu, que seja o maior vilão de todos, você sai perguntando para as pessoas na rua quem elas diriam que é, cara, eu acho que de 100 pessoas, 101 responderiam que é o alemão do bigodinho. Então, por mais que, obviamente, eu acho que foi um grande exagero o que fizeram ali com o Monark, mano, ele não tá conseguindo abrir mais canal, tipo, estão realmente querendo tirar o cara da internet por causa do que ele falou lá no Flow. Por mais que eu acho que sim, como todo cancelamento geralmente, esse também está pesando bastante a mão, eu entendo bastante também o que está acontecendo, porque, velho, num assunto tão delicado, você não pode nem permitir que a pessoa talvez interprete errado o que você está dizendo. E o pior de tudo, quer dizer, não sei se foi o pior, porque toda essa história é horrível, né? Mas, cara, a desculpa do Monark, cara, sério, ele foi falar, eu tava bêbado, mano, não tem como, Monark, sério que você meteu essa? O pedido de desculpa do Monark foi tão ruim que acho que depois ele poderia falar que, desculpa, gente, eu tava bêbado quando eu pedi desculpa, falando que eu tava bêbado. Porque, sério, mano, como é que você achou que as pessoas receberiam esse pedido de desculpa? Você realmente acha que, assim, pra algumas pessoas talvez até amenize. Ah, tá, ele tava bêbado, falou umas merda, mas não é óbvio? Sabe, a resposta, a piada que o pessoal começou a fazer é tipo, eu bebo e fico muito louco, mas agora beber e começar a defender o alemão do bigodinho, não, aí é outro nível, cara. É óbvio
que essa seria a resposta padrão de muitas pessoas que receberiam aquele pedido de desculpas. Eu acho que o monarca está certo em pedir desculpas, especialmente para os judeus que se sentiram ofendidos com o que ele falou. Mas eu também vi muitos judeus defendendo a liberdade de expressão. Também vi o argumento de que a comunidade judaica foi que fez muita força para que o livro do Hitler lá não fosse mais criminalizado na Alemanha. Mas eu também consigo entender de verdade um judeu que se ofenda por alguém falar que uma ideologia que realmente visa o extermínio da sua raça deveria ser permitida. Porque é inegável que sim, a ideologia nazista, ela não é uma ideologia que visa a liberdade de forma alguma, né? Então, ela é muito nociva à liberdade das outras pessoas, sim. No momento em que ela tivesse poder para executar a sua ideologia, ela seria extremamente tóxica e nociva. Por isso que o debate ele é mais complicado do que parece, de simplesmente defender a liberdade de expressão plena como é lá nos Estados Unidos. Assim, tipo, existem bons argumentos para falar que não, que realmente deveria ser criminalizado dentro de uma democracia, porque a ideologia por si só não é democrática. Só que também, novamente, o mesmo poderia ser dito do comunismo. E esse é o tipo de debate que poderia ser produtivo se a nossa sociedade aceitasse entender o que está sendo debatido realmente quando a gente está falando da liberdade de expressão e não da ideia em si. Só que não é assim que esse debate é absorvido pelo brasileiro hoje em dia, basta ver o que aconteceu. Então, esse debate ele não só se torna bastante infrutífero porque ninguém está se apegando ao ponto central, mas também porque, no fim das contas, na prática não vai mudar muita coisa, como eu já demonstrei aqui. E aí toda essa conversa só serve para colocar alvos nas cabeças dessas pessoas que estão conversando sobre isso. E, inclusive, eu acho que ele depõe muito mais contra os defensores da liberdade de expressão do que a favor. Porque se torna uma coisa muito complicada realmente você explicar. O Brasil precisa amadurecer muito enquanto sociedade. A nossa cultura precisa amadurecer muito para a gente entender a importância básica da liberdade de expressão. E a gente está muito longe disso. Então, assim, parece que querer falar sobre isso agora é pular muitas etapas para defender uma parada que realmente não vai levar a nada. Sendo que nessa questão da liberdade de expressão, a gente ainda está tentando entender se ofender alguém é liberdade de expressão. A gente, infelizmente, está nesse ponto da questão ainda. Se uma ofensa deveria ser entendida como crime ou não. Aí você passa por cima de toda essa discussão que a gente ainda precisa ter para começar a falar que a maior ameaça da humanidade, a ideologia mais nefasta de todas, ela deveria ser permitida por lei, e a maior parte das pessoas não vai entender isso como uma questão de liberdade, como eu falei, vai entender como o quê? Então a pessoa quer que um partido seja criado e que alguém esteja lá representando essas ideias, sendo que na prática não iria acontecer. Então, cara, sério, foi um assunto muito complicado, foi um assunto tenso, problemático, pesado, em ano de eleições ainda, então obviamente isso seria explorado mais do que de costume. E mesmo que a gente saiba que nenhuma dessas pessoas defende essa ideologia, isso acaba não importando muito, porque nós vivemos na era das narrativas, velho. A narrativa é o que conta. Vou só dar uma olhada aqui rapidamente, que mais que eu falei sobre isso. Aqui eu tava falando que o cancelamento do monarca já é uma prova de que a criminalização não dessa ideologia não faz muita diferença. Basicamente o que eu falei aqui, quem quiser depois pode dar uma olhada nessa thread, mas é tudo que eu já falei aqui no vídeo. Mas acho interessante essa finalização, ó. Eu falei, sabe uma coisa que jamais permitiria que o nazismo se repetisse? Liberdade. O que permitiu que o nazismo fizesse o que fez foi a alta tolerância ao autoritarismo. Quem rejeita autoritarismo automaticamente rejeita o nazismo. E nem precisa criminalizado para que não se repita. Porque isso é óbvio, o nazismo é autoritário. No momento que você defende liberdade, você não tem como, ao mesmo tempo, defender nazismo. Aqui eu falo sobre por que seria ineficiente também proibir comunismo, né? Aqui um comentário interessante, ó. Seria possível, em pleno 2022, um país tão desumano ao ponto de criar campos de concentração para uma raça menosprezada nacionalmente? Tem a China e seus campos para uigures. Mas, como ela é comunista, não tem problema. Por que nos revoltaríamos com isso, não é mesmo? Pois é, ainda hoje, 2022, existe um país que tem práticas muito similares às práticas da Alemanha durante a Segunda Guerra. E, cara, a galera toda que tá horrorizada pelo que foi dito pelo monarca no seu podcast, fecha os olhos todo santo dia pro que acontece lá na China. E é por isso que eu vejo essa questão do neonazismo como, sei lá, um grande espantalho mais do que qualquer outra coisa. Porque, de verdade, eu não sei como, eu não consigo entender como, hoje, em 2022...
o nazismo poderia ser uma ameaça para o Brasil. Simplesmente porque a qualquer menção da ideologia, o país inteiro se revoltaria. Né? Eu não consigo ver espaço sendo criado para que esse tipo de coisa se tornasse popular por aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem coisas terríveis sendo defendidas e nessa discussão toda aí, envolvendo o caso do Monark, vários canais falaram sobre esse assunto e mostraram vídeos de comunistas, socialistas, stalinistas falando coisas terríveis. Aquele Jones Manuel falando que ele acorda todo dia com o trabalho de fazer com que o trabalhador odeie o seu patrão. Mano, falando coisas, sério, falando que odeiam a classe média, falando que qualquer opositor ideológico deveria receber uma boa bala e ser enterrado numa boa cova. Enfim, vocês provavelmente chegaram a ver esses vídeos, né? Mano, sério, discursos extremistas pregando a morte de outras pessoas, sabe? Se colocando de forma violenta contra opositores ideológicos. Isso a gente tem aos montes dentro da esquerda e ninguém dá a mínima. O Jones Manuel, que é stalinista assumido, que defende um monte de atrocidades, que tem discursos pregando a violência, fazendo apologia à violência, é recebido lá na Globo News sem o menor problema. Então, a gente tem 2 pesos, 2 medidas. Sim, eu acho que o comunismo é uma ameaça muito mais real. Essas pessoas falam coisas muito mais absurdas à luz do dia, defendem as suas ideias completamente nefastas, que também resultaram ao longo da história em milhões de mortes, muito mais do que o próprio nazismo, inclusive. Eles estão de boa, estão defendendo essas coisas, ninguém acha absurdo, a gente fica fazendo vista grossa, tipo, a sociedade ainda faz vista grossa para essas coisas como se não fosse algo tão terrível quanto. E é. Muitas pessoas falam, não, mas é que a questão central do comunismo não é essa, né? Cara, no fim das contas sempre leva para o mesmo caminho, porque não tem como impor tudo que o comunismo defende sem acabar antes criando uma ditadura, porque para as pessoas serem iguais, enfim, vai ter que ter o Estado lá controlando todo mundo e sempre acaba resultando nas mesmas coisas. Mas, enfim, a maior parte de vocês já sabe disso. A minha grande dúvida sobre essa questão aí, que eu acabei falando lá com o Easy, é a seguinte: eu realmente não sei o que um neonazi defenderia no Brasil hoje, em 2021. Tipo, o que essas pessoas querem? Isso é o que eu não entendo. Quando eu conversei com o Easy numa outra oportunidade, e ele me mandou os vídeos, as pessoas falando sobre os apitos de cachorro, o que eu não entendi foi isso, tipo, tá, vamos supor que realmente exista um grupo de idiotas que representa 0,0000001% da sociedade, que realmente defende essa parada. Qual que é o objetivo deles? Qual que é o plano? Qual é a ameaça que eles representam? O que eles querem? Eles querem exterminar judeus no Brasil? Tipo, eles querem matar o Rafinha Bastos. Esse é o grande plano dele. O que eles querem? Sabe? Tipo, qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Que risco isso representa realmente pra gente hoje? Porque na minha cabeça não faz sentido alguém defender essa ideologia em plano 2022, especialmente no Brasil. Eu nunca conheci, em toda a minha vida, alguém que nem de longe simpatizasse com essa ideologia. E do pouco que eu vi na internet, ou parecia só adolescente birrendo fazendo meme e querendo parecer o diferentão, tipo, achando que é legal, que é descolar do seu vilãozão, e tipo, olha só, eu defendo o que é errado, nossa, eu quebro regras, hahaha. E, inclusive, daí ele é muito mais seduzido pela questão da criminalização, porque ele acha que tá fazendo uma coisa super do mal, super pelas sombras e tal. É só um idiota que vai crescer, vai amadurecer, vai perceber que ele tava fazendo merda porque não tem nada na cabeça, espero eu. E se não for o caso, vai ser rejeitado por toda a sociedade, como todos esses aí são, porque nem fazem a menor ideia do que eles estão defendendo. Ou então, sei lá, talvez alguém querendo fazer um revisionismo histórico que jamais será aceito, porque é o que eu falei, mano. Todo mundo, todo o planeta já rejeita o nazismo, então eu realmente não entendo, tipo, sabe? Tipo, não sei muito por que alguém teria tanto pavor, assim, tipo, nossa, não, porque olha só, ameaça nazista. E, tipo, cara, qual é a ameaça? Esses apitos de cachorro vão levar a quê? Supondo que realmente todas as pessoas que fazem aqueles gestos que são associados a essa ideologia realmente acreditam naquilo. Sabe, eles têm um plano de dominação pelas sombras e eles estão perto de concluir isso, eles realmente estão colocando a sociedade em risco. Eu não consigo... Isso pra mim soa muito como uma teoria da conspiração. Tipo, eu não consigo ver isso como uma ameaça real. Hoje, é claro, né, o nazismo foi uma das maiores ameaças à humanidade durante a Segunda Guerra, mas, tipo, hoje, pra mim, soa bastante como teoria da conspiração. Pelo que o Easy explicou, ele fala que
alguns ideais dessas pessoas são próximos com ideais de defensores da extrema-direita de hoje em dia, como, por exemplo, não simpatizar com pautas LGBT e não gostar de LGBTs tendo direitos, então, enfim, teria algum alinhamento com algumas pautas, talvez, então esse seria algum risco que a gente correria, mas nem isso eu vejo como algo muito plausível, porque não parece, eu não vejo nenhum indício de que a nossa sociedade poderia caminhar para essa direção, de voltar atrás com as liberdades que a gente está entregando para outros grupos, por assim dizer. E é o que eu falei naquele outro tweet, se a gente continua defendendo a liberdade, não tem como essas coisas acontecerem, porque você estaria necessariamente defendendo a restrição na liberdade de determinados grupos. E eu acredito que, de forma geral, isso seja uma pauta incompatível com a maior parte da direita atualmente. E é isso, basicamente, o que eu acho sobre toda essa treta do Monark. Eu sinto muito pelo que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo não tem como não achar escroto o cara ficar bêbado, de fato começa a encher a cara de bebida e usa drogas e vai discutir sobre essas coisas sem o devido preparo para centenas de milhares de pessoas. E se eu sou a favor da liberdade de expressão, inclusive para falar que uma ideia idiota ela pode ser defendida, mesmo que seja idiota, porque a sociedade precisa perceber aquela ideia como idiota e rejeitar, eu tenho que entender que na questão ali do Monark foi isso que aconteceu mesmo, né? Tudo bem que eu entendo também que boa parte da repercussão se dá pelo fato de que as pessoas de fato não entenderam o que estava sendo discutido. Só que, cara, aí você tem que saber aonde você está pisando, como se expressar. E o Monark já vinha se expressando mal para defender várias coisas que estavam corretas muitas vezes, mas que ele colocava de uma forma que fazia parecer que não estavam há um bom tempo. Então eu não sei, cara, não sei, é complicado. Mas é óbvio, o cara não é nazista, a carreira dele não deveria acabar por causa dessa forma infeliz com a qual ele se expressou. Mas talvez o Monark precisava pelo menos aprender a levar mais a sério o que ele estava fazendo. Porque tem a questão, né, de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, no momento que ele alcançou um tamanho tão grande, uma relevância tão grande para falar o que ele pensa e tal, ele tem que ser mais responsável com as coisas que ele fala, e eu não acho que ele foi nesse caso, né? A pena pode ser muito maior do que o crime cometido, metaforicamente falando, mas vivemos em tempos de cultura do cancelamento, que também faz parte aí da liberdade de expressão, né? Acho que a gente também tem que se posicionar contra essa cultura do cancelamento, mas de certa forma também sabendo lidar com ela, sabendo entender qual é a realidade que nos foi dada. Vamos ver se ele vai conseguir abrir um outro canal, espero que ele consiga, mas eu sei que serão dias difíceis aí pro Monark, desejo força de qualquer forma. E ironicamente esse evento foi tão extremo que até o Felipe Neto falou algumas coisas que fazem sentido no meio de toda essa discussão, né? Pra vocês verem como foi um cancelamento bastante bizarro. Enfim, valeu, gente. Obrigado aí pela paciência, por ter esperado pra acompanhar a minha opinião mesmo depois de todo mundo, né? Todo mundo já comentou sobre isso, mas você voltou aqui para saber o que eu tinha a dizer sobre isso. Acho que eu não consegui organizar tão bem assim as minhas ideias, sei lá, eu tô meio perdido, muitas informações sobre isso, porque várias coisas aconteceram, né, do dia que teve a conversa no podcast até hoje. Não é um assunto fácil também de abordar. Eu espero que eu tenha me feito entender. Se precisar esclarecer alguma coisa, eu esclarecerei. Acho que é bom deixar claro, né, no final, por mais que, acredito eu, todo vídeo já deixou a minha posição bem clara, mas é óbvio que eu reprovo veementemente a ideologia nazista. Eu acho, assim como acredito eu, praticamente todo o resto da sociedade, que foi uma das maiores tragédias, uma das maiores catástrofes da história do mundo. Eu acho que se existe algum risco de algo parecido com essa ideologia se replicar nos dias de hoje, só pode vir através do identitarismo, porque realmente, na minha opinião, é o que a gente tem hoje de mais próximo com o que era defendido lá, com o discurso, com os métodos até. Mas, do ponto de vista prático, a criminalização não dessas ideias acaba sendo tão relevante quanto discutir se é proibido ou não pessoas voarem sem auxílio de nenhum aparelho, como, sei lá, um avião, um jetpack. Sabe? Não vai fazer diferença se você proibir as pessoas de saírem por aí voando, porque elas não vão sair por aí voando, mesmo que não seja proibido. Certo? Bom, conto com o seu apoio para deixar like, enfim, passar o vídeo adiante, se inscrever se for possível. Se puder também dar uma ajuda aí com doações, vou ficar muito grato, usando o QR Code está aparecendo na tela, se tornando membro do canal. Vocês já sabem, né? Os recadinhos de sempre. Então,
Valeu, gente. Vou indo. Até mais. Fui. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e